Tem que adivinhar quem é a Estela, quem é a Virgínia, não brincadeira. Né? Eu sou a Estela. E eu sou a Virgínia. Boa noite. E é um prazer a gente estar aqui, porque virou moda, né? Essa coisa de dobradinha mesmo. Eu falei do que eu estava fazendo a palestra, ela falou que também tinha uns assuntos para falar, e a gente foi se encontrando e saiu esse estudo para vocês. Então, a gente combinou assim, eu vou fazer uma parte, e depois ela vai subir aqui e vai fazer a parte dela, e a gente encerra juntos, tá bom? Tá bom. Vou vir aqui depois. Então, tá bom assim, né? Para ouvir, então fico aquela coisa. O que te move foi um título que eu coloquei, não era para ser bem o que te move, eu mudei na última hora, mas é baseado nessas resoluções de ano novo que a gente faz todo ano. Eu falei, vai chegar em janeiro, a gente já esqueceu metade do que a gente já se propôs a fazer, e o que me moveu era isso, era justamente entender o que faz a gente se mexer e realizar as nossas resoluções de ano novo, que todo ano, se não são as mesmas, pelo menos a gente acaba inventando umas modas, mas tem muitas que são as mesmas, não é mesmo? Então, por isso veio a intenção da palestra. E aí eu assisti a palestra de domingo. Quem estava aqui domingo? Só para eu saber. Se vocês assistiram online ou não, mas o Ademir Serrano ele fez uma palestra sobre Feliz Ano Novo e falou bastante coisa interessante, foi bem colocado até antes dessa, justamente dessa coisa da resolução, dessa mudança, e cabe muito aqui. Então, eu coloquei um primeiro slide para a gente pensar, baseado no que ele disse, na questão das mudanças que a gente faz na medida do possível, que a gente consegue fazer, porque a gente entende, como espíritas, que nós temos planos, nós temos um poder maior que dirige a nossa vida, né? E que não é tudo que a gente vai conseguir mudar nessa vida, mas que existe uma coisa muito maior planejada e que a gente tem a nossa parte, sim, mas tem coisas que estão aí que a gente não vai conseguir, talvez, nessa vida. Então, eu vou trazer uma oração que, para mim, pela primeira vez, eu li essa oração inteira. E ela é uma oração que alguns dizem que ela é de São Francisco, né? De Francisco de Assis. Não tem uma autoria confirmada dessa oração, mas ela é muito utilizada, inclusive, também pelos alcoólatras anônimos. E, pela primeira vez, eu li a oração inteira. Eu queria dividir com vocês para a gente pensar um pouco nisso. O que a gente pode, o que a gente não pode mudar, e como é que a gente pode tentar ter uma ideia daquilo que a gente consegue mudar, daquilo que a gente não consegue mudar, que vocês já devem saber qual é, que é a oração da serenidade. Tá? Alguns sites eles dizem que eles atribuem a autoria a uma pessoa chamada Reinhold Niebuhr, não sei nem se a pronúncia está correta. Alguns colocam como Francisco de Assis, mas a maioria diz que não tem uma autoria definida dela. Mas vamos lá. Então, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas. E a oração continua. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, como fez Jesus. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Então, eu achei assim, muito bonita, até mesmo que da questão de futuro que a gente pode pensar, e é o que a gente estuda aqui, né? Que a gente possa mudar alguma coisa, conseguir ser melhor numa outra vida. Então, eu trouxe aqui... desculpa, alguém tirou foto? Tirou. Não. Eu trouxe aqui alguns lembretes, né? Se alguém não tem essas resoluções, eu coloquei algumas minhas, então vocês podem ou não se identificar com elas, mas quantas delas, no final de janeiro, eu já cumpri ou não cumpri, eu não vou contar, eu posso contar no final, vocês fiquem fazendo uma oração, que algumas aqui têm que continuar. Mas só para vocês terem uma ideia, se vocês ainda não cumpriram, somente 8% das pessoas atingem as metas de ano novo. 46% dos americanos abandonarão suas resoluções no primeiro dia de fevereiro. É só uma estatística, assim, para a gente ver que a gente não está sozinho quando a gente para de cumprir as nossas resoluções. Inclusive de estudar, né? Começar a estudar aqui na casa é uma delas. Fazer palestra, né? Estudar, tem um monte de coisa assim que a gente pode ver. Então, daí vem o que te move, o que faz a gente mudar o que a gente quer mudar. Né? E eu cheguei à conclusão de que a gente se move quando a gente compreende o seguinte: por que estamos fazendo, por que vamos fazer, para quem fazemos, e o que esperamos com o que fazemos. Então, são perguntas que a gente tem que se fazer para dar um sentido nessa mudança. E eu trouxe um amigo aqui, Sadhu Amar Bharati.
Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um indiano que um dia ele resolveu sair de casa, largou a mulher, os filhos, e por uma causa nobre ele foi morar na rua. Ele virou um homeless, foi morar nas ruas, e teve uma causa muito grande por conta de Shiva. Ele tinha uma aproximação muito grande de Shiva. E um dia ele resolveu que ele ia lutar pela paz. Ele resolveu levantar o braço e por 40 anos ele nunca mais abaixou o braço, por conta dessa vontade de fazer uma campanha pela paz. E aí vocês veem aí que o braço dele, claro, ficou totalmente deformado. Eu procurei em vários sites, eu tenho muito cuidado antes de trazer aqui coisas que depois elas, né, não são verdadeiras. Eu não encontrei nada que dissesse que não é assim, ou que foi uma farsa, ou algo parecido. Se vocês encontrarem, pode trazer para a gente aqui, que eu agradeço. Mas eu realmente não encontrei. Encontrei vários sites sérios, contando a mesma história, e o quanto que o braço dele atrofiou. Então, ele fez isso pela paz. Então, ele descobriu, ele tinha um propósito para conseguir ficar, porque, eu vou falar, ficar com o braço levantado 40 anos, tem que ter muita força de vontade, né? Resolução de ano novo é fichinha perto dele. Então, nisso tudo, o que acontece? A gente tem uma dificuldade em mudar. Às vezes, a gente sabe o que é, mas como é que a gente muda? Como é que eu faço para parar de fazer o que eu estou fazendo ou mudar alguma coisa? E eu achei esses itens interessantes porque faz um pouco sentido nisso, para mim. A dificuldade de mudar é a conscientização da importância de mudar algo. Primeiro, a gente sabe que a gente quer mudar. Será que tem alguma coisa que a gente percebe que tem que mudar? Mudar envolve risco, vai ter um preço, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Exige reorganização interna e externa. Vai mexer, a gente vai ter que conhecer mais a si mesmo. Exige adaptação. Então, toda mudança exige um pouco disso tudo. E aí assusta. E lendo isso aqui, essa conscientização do que a gente quer mudar, ou se a gente tem que mudar, tem uma história quando eles lançaram o Febreze, aquele sprayzinho cheiroso, foi um fracasso, né? Eles fizeram vários estudos e, no começo, eles não entendiam por que não vendia. E eles foram na casa de uma mulher, começaram a fazer pesquisas para saber por que o produto não estava decolando. E foram numa casa de uma mulher que tinha muitos gatos. E eles chegaram na casa e perguntaram: a senhora tem usado o Febreze? Né? Ela falou: mas para quê? Para melhorar o cheiro da casa? Ela falou: mas eu tenho os gatos, mas minha casa não cheira a gato. E aí ele percebeu que ela não tinha consciência que o cheiro do gato, né, dos gatos, do animal, estava forte na casa. Né? Naquela casa, especificamente, era uma casa muito pequena. E aí eles perceberam, ela não tinha nem a noção que a casa dela cheirava para poder usar um spray que dava um cheiro gostoso. E, no final, eles chegaram a uma conclusão do Febreze, que o Febreze ia funcionar mais como recompensa do que como você acabar com o problema. Então, no final, eles perceberam que depois que você limpa a casa, você espreia o Febreze para sentir o cheiro. Aí você está sentindo a recompensa da limpeza da casa que você fez. Mas, primeiro, a gente tem que ter consciência de que a casa está suja. Se a gente não pensar nisso aqui, a gente não consegue chegar numa mudança. Eu vou trazer para vocês um estudo de uma pessoa chamada, o nome dela é Kelly McGonigal. Ela é uma psiquiatra, psiquiatra de Stanford. Ela escreveu um livro que chama O Poder do Agora. Né? E ela fala bastante coisa sobre essa questão do hábito, da mudança, do querer. E ela dá 3 colocações assim de um exercício, é um desafio que ela fala. Primeiro é o desafio do eu vou. Pense em algo que você gostaria de fazer, mas que está adiando, e faça. Capacidade de dizer sim quando você quer dizer não. Um exemplo básico é o despertador de manhã. Né? A gente fica apertando, a gente quer falar não, quero continuar dormindo, né? A gente quer continuar dormindo, mas a gente vai ter que dizer não e eu vou ter que levantar para ir trabalhar. Então, esse é o poder que ela fala do eu vou. Tá? Depois ela fala do poder do eu não vou, que é o que você gostaria de fazer, menos ou desistir completamente. Capacidade de dizer não quando você quer dizer sim. Né? Isso aqui, quando ela fala não vou, é assim, enfrentar um hábito que a gente tem, que a gente está negando fazer, mas que a gente sabe que tem que mudar. Então, esse é o poder do eu não vou. E ela fala do poder do eu quero. Então, qual é o objetivo de longo prazo mais importante que você deseja se concentrar? Qual é o seu propósito mesmo? Capacidade de encontrar sua motivação quando importa, quando confrontado com tentações e desejos. O que ela quer dizer com isso aqui é que, para a gente poder mudar, você precisa encontrar uma outra motivação, que é o poder desse eu quero fazer. Né? Desculpa, o livro dela é O Instinto da Força de Vontade, dessa Kelly McGonigal aqui. É um estudo bem interessante que ela faz e é reconhecido pela Universidade de Stanford. Eu recomendo o livro dela, que é bem bacana. Mas tem alguém que também falou isso. Por que a gente não faz o que a gente pode fazer e faz o que a gente não deve fazer? Foi Paulo. Né? Ele diz exatamente isso. Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
E é uma pergunta interessante, porque a gente fala, não vou fazer, e a gente se pega fazendo, sempre. Mas o que fez a diferença na vida de Paulo? Ele tinha um propósito, ele tinha um conhecimento. Quando ele despertou, né? Quando ele percebeu o que ele podia fazer, ele criou um outro objetivo. Foi onde acontece a mudança na vida de Paulo. Então, essa definição daquilo do nosso objetivo, ele é imprescindível para a gente poder tomar as resoluções que a gente tem que tomar na vida. Então, quando chega o final do ano, que a gente pensa na resolução, é quando você começa a realmente pensar nisso. O que eu realmente quero? O que vai me mover? Por que eu tenho alguma coisa que eu tenho que mexer, tenho que mudar? Muitas vezes a gente tem um propósito, mas a gente trabalha com o final, não com a matéria-prima. Eu quero trocar de carro esse ano. Ok, esse projeto está lá. Mas a gente faz o projeto, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para trocar de carro no ano? Normalmente a gente faz só o final e não trabalha muito esse caminho. Né? Então, esse convite que a gente tem que fazer primeiro essas perguntas, o porquê que a gente não está conseguindo aquela mudança também. Né? No meu caso, por que a gente não consegue parar de comer doce? Tem que pensar por quê. Então, as perguntas no final do ano, nessa virada de ano, no momento que você, como disse o Ademir Serrano, ele falou, todo dia é um dia do ano novo, todo dia a gente pode fazer essa resolução. Não é porque passou janeiro que a gente vai falar, não, agora só no próximo ano. Não, né? Todo dia. Então, o que a gente quer oferecer ao mundo? Já buscando um pouco mais profundo, não só mesmo na parte física, mas um pouco mais dentro do espírito imortal, de uma caminhada mais longa. Não só necessariamente ficar mais bonitinho nessa vida, ou a gente trocar alguma coisa aqui, mas que seja num longo prazo, o que mesmo tem na vida da gente. Então, o que você quer ser, o que você mais quer na sua vida? Perguntas, né, para você começar a se conhecer. Como que eu posso chegar lá? O que criaria isso como consequência? E eu trouxe a Cora Coralina para dizer que o que falta é a gente decidir. Então, ela fala que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, na hora que você decide, você tem um conhecimento de um assunto e você decide que você quer, aí você levanta o braço por 40 anos, eu acredito. Aí você levanta e você faz. Então, é um processo de conhecimento para chegar a um ponto de você entender a mudança e querer fazer essa mudança. Emmanuel nos diz que para mudarmos qualquer comportamento negativo e conquistarmos uma virtude, precisamos, no início do processo, de considerável esforço e atenção. Com o passar do tempo, desde que perseveremos, o novo comportamento adquire autonomia, passando gradualmente à condição de automatismo, tornando-se natural. Por isso, o instrutor Emmanuel afirmou, com relação à virtude, que a disciplina antecede a espontaneidade. Tem que ter a decisão do antes de fazer alguma coisa. Né? E é o caminho que a gente estuda aqui, o autoconhecimento, o querer mudar. Por que a gente está aqui? Tem alguma coisa na gente que a gente está querendo mudar. Está buscando melhorar. Então, essa busca, essa consciência é importante no processo da mudança. A Leon Denis, eu peguei bastante coisa dele também, ele fala que o voo do pensamento vai sempre além e ultrapassa os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. Então, a gente já está dando um outro passo, né? O que eles falam para a gente sempre, que a vontade é um poder decisivo em qualquer mudança, esse querer. E no livro dos médiuns, Kardec nos fala uma coisa que é fantástica, porque imaginem só, nós temos a vontade dentro da gente, é um atributo do espírito. Então, a gente falar que a gente não tem vontade não é verdade, porque ela está lá. Ela está lá. É como a fé, como tantas coisas, como o amor que Deus colocou na gente. Então, essa mudança ela não pode ser tão difícil. Ela tem que estar lá. E eles falam para a gente que não é difícil. Então, olha que lindo que ele fala. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Então, aquela semente está lá para a gente poder trabalhar e aprender como usar essa vontade, né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que a divina providência concedeu-a, né, a vontade, por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, a gente sabe que é um processo, né, de escolha, de vontade. A gente foi adquirindo isso. Mas a semente, Deus é tão perfeito que criou a gente com essa vontade. Nem se for a vontade de comer doce, né? Vontade de dormir mais tarde, mas é uma vontade. Talvez precise direcionar a vontade para outra coisa, mas vontade a gente sabe que tem.
Então, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, só para continuar nesse tema, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A gente tem que usar. A vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Nós temos muita coisa aqui, muita ferramenta para ser utilizada, né? E aquela fantástica pergunta que eu não sei vocês, eu tenho esse problema de falar que é fácil, mas é o que eles falam para a gente, né? A pergunta 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta dos espíritos, que acho que nunca tiveram encarnados. Mentira, brincadeira, eles tiveram, por isso que eles falam, porque eles sabem como é estar aqui. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Eles estão falando que é fácil. A gente fala que mudar é difícil, mas eles falam que é fácil. Só precisa ter a vontade. Mas onde eu busco a vontade? A gente já leu, a gente nasceu com ela. Então, não pode mais falar que eu não tenho vontade de fazer as coisas, porque ela está lá, foi dada, né, pelo Pai, tão amoroso e fantástico que Ele é. Então, essa vontade ela é uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, dito por Emmanuel. A Kelly McGonigal, aquela psiquiatra que escreve o livro, ela fala que força de vontade é a capacidade de alinhar-se com o sistema cerebral que pensa em objetivos de longo prazo, que é pensar em grandes valores e não em necessidades ou desejos de curto prazo. Já dá uma outra dimensão também nisso, né? Então, a vontade, nós dispomos de um botão, é como se fosse um botãozinho, a vontade que vai apertar esse botãozinho no cérebro da gente, né, e vai decidir esse movimento da máquina, se a gente vai parar ou se a gente vai continuar, né? Ele é como se fosse um dínamo que produzisse essa energia. Então, é óbvio que é a vontade, a gente também tem que lembrar que tem questão de sintonia, ou seja, os nossos pensamentos eles estão muito conectados. E tem também a parte física, né, cerebral, a parte fisiológica, que a gente também tem que lembrar que ela está aqui e a gente se utiliza do cérebro como órgão para poder exercer as nossas capacidades. E aí que esse ponto que eu trouxe a Virgínia é enfermeira, e ela trouxe, quando a gente conversou, ela me trouxe muita coisa bacana, então eu vou passar para ela falar para a gente um pouquinho dessa parte do cérebro. Oi. Bom, eu tenho que dizer que eu estou exercendo um super esforço da minha vontade para estar aqui, porque eu não sei falar, tenho bastante vergonha, mas eu estou trabalhando a minha vontade de estar aqui e criar caminhos neuronais novos na minha cabeça, certo? Então, para começar, né? Eu acho que quem aqui tem algum hábito para mudar? Todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa, não é? E por que é tão difícil, não é? Então, quem que não tem vontade? Todo mundo tem vontade, né? A gente precisa criar o propósito. Então, a vontade sozinha ela não vai fazer. Você tem que ter um motivo. E eu vou contar uma historinha bem rapidinho, porque eu acho que é uma coisa que eu me lembro sempre, que eu vivi há muitos anos atrás. Não é minha história, mas eu vou emprestar. Era um amigo da minha família, que ele era um alcoólatra, e ele tinha 5 filhos pequenininhos, e ele era pedreiro, uma família simples, ia trabalhar todos os dias, recebia o seu dinheiro, ia para o bar, gastava o dinheiro, voltava para casa bêbado. E as crianças estavam em casa, esperando a comida, esperando o leite, a mulher estava lá. E era uma rotina, aquela repetição, todo dia. E um dia, ele chegou em casa tão bêbado que ele caiu no chão. Eu contei essa história para a Lina. E os filhos foram mexer nele, e ele não se mexia, porque ele estava totalmente quase em coma. E eles começaram a festejar. E eles ficaram muito felizes, porque ele falou, o nosso pai morreu. E eles estavam felizes, porque o pai morreu, começaram a cantar, mas ele escutou aquilo. Ele escutou aquilo, e, sem conseguir reagir, ele sofreu de saber que os filhos dele estavam felizes pela morte dele. E aquilo foi o motivo, foi o porquê. Que ele teve que tirar a vontade dele de lá do fundo. Para quê?
para usar o motivo do amor dos filhos que ele vai ter que trabalhar para reganhar o amor de volta. E ele nunca mais bebeu. E o vício do álcool, para quem trabalha com isso, é muito difícil de você superar. Como quem já fumou aqui, parou de fumar, e sabe como é difícil, mas o do álcool é muito difícil. Então, mas ele teve o propósito que foi o amor dos filhos. Então, todos nós temos coisas que a gente quer mudar, né? E o que a gente precisa é achar o propósito, porque com o propósito a vontade vem, as atitudes vêm, e firmeza de propósito. Enfim, mas eu estava aqui para falar do cérebro, né? E eu achei bacana porque, na verdade, eu comecei a estudar isso porque, no meu trabalho, as enfermeiras estavam gastando muito tempo no telefone, e checando o Facebook, checando o e-mail. E a gente começou a perceber que aquilo não era a necessidade, aquilo era o hábito, né? O hábito de olhar no telefone, acordar e olhar, abrir o e-mail lá. Primeira coisa, por quê? Nem agradeceu que está vivo, já está lendo e-mail. Então, são hábitos que a gente faz, né? Que a gente cria no decorrer da vida, e que o cérebro da gente, ele trabalha de uma maneira que faz com que, se você repete a mesma ação todos os dias, a gente vai fazer aqui, vamos fazer isso aqui ficar mais funcional, para gastar menos energia, você não vai nem precisar pensar, você vai fazer, né? É isso que o cérebro faz. Então, aqui nessa foto, até coloquei uma foto aqui, porque essa divisão é uma divisão funcional do cérebro, né? Essa parte básica, reptiliana, que ele se fala, ela é a parte da sobrevivência, né? A gente precisa respirar, digerir, ninguém precisa pensar para fazer isso. Mas o seu cérebro trabalha o tempo todo, né? A segunda parte ali é a parte dos hábitos, né? Das emoções, da proteção. Então, o seu cérebro está trabalhando para você, para te manter seguro e salvo, certo? E a terceira parte ali é o neocórtex, né? Que é a parte mais superior. Em alguns lugares até eles chamam de human brain, que é o cérebro humano. É aquele que diferencia o ser humano dos animais, que faz a gente capaz de olhar um nascer do sol e chorar, que o animal não faz isso. Então, ele é a parte do cérebro que trabalha com o autocontrole, a mudança, os desafios, o raciocínio, a parte cognitiva, certo? Tá, e o que é o hábito, então? O hábito é aquela atitude ou um pensamento que você faz todo dia. Levanta e escova o dente. Quem que foi para trabalhar já e nem percebeu como chegou no trabalho? Isso aí é o hábito. O seu cérebro trabalhou para você. Você que não estava consciente, mas o seu cérebro está trabalhando. Certo? Então, você chegou no seu trabalho, você já checou seu e-mail no meio do caminho, falou com sua família, sua mãe, sua amiga, de repente chegou lá. Agora, quem vai começar a aprender a dirigir, como é que faz? Olha para frente, não fala comigo. Eu estou dirigindo aqui. Tem que olhar para frente, olhar para o lado, olhar lá atrás, virar para a direita, apertar o acelerador, o freio. São tantas funções que você não pode distrair, né? Você está aprendendo. Então, toda atitude, no começo, ela é assim. Você vai ter que prestar atenção. Então, você vai ter que ter a vontade e já saber que vai ter um esforço para mudar. O hábito que você quer mudar, você tem que ter um esforço. Parar de comer doce? Ou começar a comer vegetais, ir na academia, acordar mais cedo. Pode falar, tem milhões de exemplos de hábitos que o corpo da gente faz. E que, se você quiser mudar, tanto começar um hábito novo, ou mudar um hábito ruim, ele vai exercer esforço. Não vai acontecer sem o esforço. Então, quando a gente se propõe, em janeiro, a mudar em algum sentido, todo mundo quer mudar alguma coisa aqui, não é? Quando a gente se propôs, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter o propósito, a vontade, e vai ter que gastar energia lá.
tem que ter o esforço. E que, com o tempo, o que vai acontecer? Vai se tornar mais fácil. É que nem um atleta praticando para maratona. Um dia eu corro 1 milha, outro dia eu corro 1,5 milhas, e aí 2 milhas, uma hora minha perna aguenta. Mas é um processo. E eu tenho que ter essa persistência, porque eu tenho um propósito. Então, o propósito é a chave. Você tem que saber onde você quer chegar. E muitos hábitos que você vai mudar, se você não tomar cuidado, você volta para trás. E aí entra o que, para mim, é orar e vigiar. Orai e vigiai. Você tem que prestar atenção. E a gente não sabe, mas hábito é qualquer coisa. Tudo que o seu... É a reatividade, quando alguém faz uma crítica para você. Isso é um hábito. Então, às vezes, a gente se sente desencorajado porque a gente está tentando fazer uma mudança e não consegue. E você fala, nossa, mas será que eu sou tão fraco assim? Às vezes, não é a sua fraqueza. O seu cérebro ele está ali criando barreiras para você. Por quê? Porque ele quer que você tome o shortcut. Ele quer que você vá pelo caminho mais fácil. Porque você, assim, não tem que gastar essa energia a mais. Essa é a função do seu cérebro. É para isso que ele está lá. Para te manter vivo, economizar energia, para quê? Você respira, digere, está seguro. Depois são as funções maiores. Então, o propósito de mudança é esse que a gente tem que pensar. E foi bem interessante, porque a nossa palestra, quando a gente começou a falar sobre isso, o nome da palestra era Hábitos. E, de repente, a gente foi mudando, porque a gente percebeu que é a vontade. Não é só a vontade. É o que te move, é o propósito, é o porquê. É o amor do seu filho, é a sua saúde, é o seu casamento. Né? Será que você tem que esperar o seu filho comemorar a sua morte? Ou você tem que ter um ataque do coração para começar a fazer exercício? É o que acontece, é o que a gente faz. A gente espera o último minuto, aonde que está lá, não tem mais recurso para mudar. Mas a gente pode mudar antes. Então, tem instrumentos? Claro que tem. E tem instrumentos profissionais, tem terapia, tem remédio, para várias coisas. Estou falando para emagrecer, para se acalmar, para dormir melhor, enfim. Você pode... Tem recursos que podem ser usados. Tem estratégias? Tem estratégias. Estratégias de comportamento está cheio de livro de como mudar os hábitos, autoajuda. A gente podia ter trazido aqui, a gente até pensou em trazer. Mas não é isso que a gente quer passar. O que a gente quer passar é o propósito. Então, quando eu venho aqui e eu estou trabalhando na minha reforma íntima, o que eu quero? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais caridosa, eu quero... Então, qual é o meu propósito? Baseado nisso, a minha vontade vai vir, os instrumentos vão aparecer, e a gente sabe, quando o aluno está pronto, o mestre vem. Não é assim? Então, tem o seu propósito. Autoconhecimento, ou reforma íntima, ou o nome que você quiser dar. Conhece a você, sabe o que você quer mudar, tem o seu propósito. E o resto é tudo consequência. E aí, ó, que nem Chico Xavier fala. Embora ninguém possa voltar para trás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E o momento quando que é? É agora. É agora. E, de novo, seja bom com você. Você tentou uma vez, não deu certo? Não tem problema. Faz de novo. Faz de novo. E, quem sabe, talvez a gente vai demorar encarnações para mudar alguns hábitos. Mas tem alguns que a gente pode mudar agora. São pequenas coisas. E uma coisa que eu pensei hoje, porque eu estava falando com a minha filha, e eu pensei, nós, adultos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos formando hábitos nos nossos filhos. Então, quando você ensina o seu filho a ficar quieto por algum motivo, a falar por outro motivo, se os comportamentos que você estimula nos seus filhos hoje, eles vão ter que lutar com eles lá para frente.
Então, se a gente começar agora a tomar cuidado, por exemplo, e por educação, nossa, a gente já está fazendo a caridade aí. Esse é o nosso trabalho. Então, esse é o que eu queria falar. Foi exercer a vontade, né? Então, é o seguinte, se a gente comparasse o cérebro como um instrumento musical, seria isso, né? Como se a gente estivesse utilizando as teclas com a vontade no cérebro, para que esse cérebro, então, tocasse uma música afinada, né? A gente conseguisse mover esse cérebro de uma forma que ele funcionasse. E a gente sabe que na neuroplastia a gente pode mudar a estrutura do cérebro, mas lembra que é o espírito que está comandando. Então, é óbvio, como eu disse na primeira oração, naquilo que a gente pode ou não mudar, tem situações em que não é possível, né? Esse instrumento musical ele pode não estar muito bem formado, e aí vai causar, óbvio, outras disfunções. Mas a gente está falando dessa questão do espírito, na vontade, na força que ele tem de mexer na estrutura e lembrar dessas áreas do cérebro, que a gente também já estuda aqui, né, com André Luiz, esses andares do cérebro, e onde está o hábito, onde está a vontade de mudar. Então, não é de repente, é sempre um pouquinho de cada vez, é passo a passo. E aí eu trouxe esse livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira, livro Opinião Espírita. André Luiz Emmanuel, no livro, ele fala o seguinte: conquanto passamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta que podem crescer aqui e agora a critério do seu alvítreo, seja o aqui e o agora. É como a música começou, né? Nesse ano quero paz no meu coração, né? Se quiser ter um amigo que me dê a mão, o tempo passa, caminhamos juntos e assim a gente vai fazer. Quer dizer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Achei que essa música caiu bem para aquilo do que é passado e daquilo que a gente está tentando fazer. E o objetivo sempre é a perfeição, é o plano de Deus na vida da gente, que a gente consiga atingir uma perfeição, né, que todo mundo vai chegar. Então, Leon Denis diz que a vontade ela pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e assim apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação se estende à ordem visível das coisas como à ordem visível e material. Esta é apenas uma consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. Nós já ouvimos tantas vezes aqui. Então, olha que lindo isso aqui, de Leon Denis, continuando. Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, com vistas a um objetivo condizente com o direito e com a justiça. De novo, pensar naquilo que a gente está pensando, será que é condizente com isso? É este o caso da vontade. Ela pode agir igualmente durante o sono e em vigília, pois a alma valente, que determinou para si um objetivo, busca-o tenazmente, tanto numa quanto outra fase da vida, estabelecendo, assim, uma corrente poderosa que mina lentamente, silenciosamente, todos os obstáculos. Se o homem conhecesse, olha só, gente, a extensão das forças que nele existem em germe, talvez ficasse deslumbrado, mas, em vez de se julgar fraco e de temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Olha a capacidade que Deus vê na gente, que coisa fantástica, a gente tem que se apegar nisso, muito. Então, vocês concordam que querer é poder? Quem disse isso foi Leon Denis. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que querer é poder. A potência da vontade é ilimitada. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente aos seus esforços, seja ele pequeno ou grande. A gente sabe muitas vezes que o esforço que a gente está fazendo só de sair da cama ou de ficar calado, a gente sabe o grau de esforço que a gente está fazendo. Pode não parecer para o outro pode falar, pô, mas de novo você está fazendo, e eles nem sabem que é a nossa vontade sendo exercida ali. Eu vi uma vez, eu estava numa igreja evangélica aqui nos Estados Unidos, e o pastor falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: às vezes a gente vê uma pessoa
fumando lá fora, e aí ela entra aqui na igreja e você fala, nossa, acabou de fumar, entrou aqui dentro, né? Ou vê uma moça com uma roupa muito curta e fala, nossa, que ridículo, né? Entrar numa igreja de mini saia, não, olha a roupa, já sei de onde ela veio. E essa coisa que a gente tem de criticar, muitas vezes a gente esquece que é o esforço daquela pessoa. Ele falava assim, às vezes foi o último cigarro que ele pôs na boca, porque ele prometeu naquele momento que ia ser o último. Ou ela não tinha outra roupa para vir na igreja, mas ela prometeu que aquela era a última noite, ela ia ter daquele jeito. Então, assim, respeitar esse esforço do próximo e entender que aquele esforço pode parecer para você que aquela pessoa não mudou, mas ela faz o melhor que ela pode. O esforço máximo dela, que ainda não é o que a gente espera, né? A gente espera no outro coisas que muitas vezes nem a gente faz ainda, mas a gente tem esse poder do querer. Então, Leon Denis fala que sabe que a vontade, né, sabe que tudo o que deseja de bem e de bom deve cumprir-se, cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, desde que o seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. E é nisso que se confirma a palavra celeste, a fé transporta montanhas. É nessa certeza que a gente tem. E a gente pode não ver o resultado do nosso trabalho nessa vida, mas ele diz aqui, a gente vai ver. Em algum ponto da nossa existência, da nossa reencarnação, essa vontade de agora deve ecoar lá na frente. Eu tenho certeza disso, e Leon Denis disse. E não só, tanto quanto o rapazinho lá que levantou o braço e ficou 40 anos com ele levantado pela paz. Esse senhor aqui, Dasrat Manji, que ele é também da Índia, eu não sei se vocês conhecem a história dele, ele é conhecido como o Homem da Montanha. Ele teve um acidente, a esposa dele ficou doente, e ela morreu porque ele vivia numa vila que, para ela chegar até o hospital, tinha que percorrer uma distância de 55 quilômetros. E ela não teve tempo de chegar no hospital e ela morreu. Bom, ele pegou essas duas ferramentas que estão na mão dele e ele abriu uma estrada. Em 22 anos, ele abriu uma estrada de 110 metros de comprimento, por 10 de largura e 6 metros de profundidade. Em 22 anos. A história dele, ele faleceu em 2007. E tanto ele abriu essa estrada sozinho, que depois de um tempo o próprio governo foi lá e pavimentou, deu para ele um terreno, ele doou esse terreno para fazer uma escola, enfim. Uma pessoa com propósito, né, com uma vontade de melhorar. Aquele percurso de 55 quilômetros diminuiu para 15 quilômetros. Isso é a vontade de fazer alguma coisa, com um propósito. E ele falava que, o irmão dele falava assim, você vai morrer fazendo essa estrada. Ele falou, mas a intenção é que eu morra fazendo essa estrada. Ele trabalhava o dia inteiro, ele não passou o dia inteiro fazendo estrada, ele trabalhava como lavrador, e nas horas vagas ele fazia estrada. Então, a história dele, para mim, é fantástica. E eu vou trazer um pouquinho aqui do Pão Nosso, trazendo essas duas pessoas aqui fantásticas, né? O Chico, a mensagem de Emmanuel através de Chico. São pequenos trechos do livro Pão Nosso. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos, a busca da nosso suporte no Evangelho, a importância da gente ter pessoas que passaram, fizeram, próprios espíritos que nos dizem tantas coisas no Livro dos Espíritos por experiência própria, né? Eles nos dizem isso, então a gente busca isso, o que se espera. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Alguém duvida disso? Alguém discorda? Não, né? Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. As nossas escolhas vão estar ecoando mesmo na eternidade, né? Então, Sócrates diz que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Vamos embora fazer coisas novas todos os dias. Muito obrigada pela atenção de vocês.